Prepare-se, porque a história de hoje é daquelas que mexem com o coração. Se você é fã de Virgínia Fonseca, de Zé Felipe e acompanha de perto cada passo dessa família, já sabe que os últimos meses não têm sido nada fáceis. Entre rumores, decisões difíceis e um turbilhão de emoções, a separação do casal continua sendo um dos assuntos mais comentados do momento. E, em meio a tudo isso, uma pessoa muito especial acabou roubando a cena: a pequena Maria Alice. Com apenas 3 aninhos, ela conseguiu, com toda a sua inocência, tocar o coração dos fãs e até mesmo de sua própria mãe, Virginia, ao falar do pai em um momento inesperado. Hoje, vamos relembrar os detalhes dessa situação, entender o que aconteceu e refletir sobre como gestos simples, vindos de uma criança, podem carregar uma força emocional gigantesca. Logo no início, precisamos lembrar como começou toda essa história. Virgínia e Zé Felipe sempre foram considerados um dos casais mais midiáticos do Brasil. A relação deles uniu música sertaneja, redes sociais e um estilo de vida que encantava milhões de seguidores. Desde o casamento até a chegada das filhas, cada momento era celebrado por fãs que viam naquela família um verdadeiro conto de fadas moderno. Mas, como em toda relação, nem tudo são flores. Entre compromissos profissionais, pressões da fama e diferenças pessoais, começaram a surgir rumores de crises. Ao longo do tempo, esses rumores foram se intensificando até que a notícia oficial da separação veio à tona. Foi um choque para muitos. Afinal, quem acompanha de fora sempre imagina que a vida dos famosos é perfeita. Mas a realidade mostrou que não é bem assim. Mesmo separados, Virgínia e Zé Felipe continuam ligados por um laço inquebrável: os filhos. Maria Alice, a primogênita, e Maria Flor, a caçula, são o elo mais forte entre os dois. E foi justamente nesse contexto que a cena emocionante envolvendo Maria Alice aconteceu. Em um dia comum, Virgínia estava gravando conteúdos para suas redes sociais quando foi surpreendida pela filha. Com sua voz doce e sua inocência infantil, Maria Alice perguntou pelo pai. A forma como ela mencionou Zé Felipe deixou a todos emocionados. Não foi apenas uma pergunta comum de criança. Havia naquela fala um peso especial, porque veio em meio a um momento delicado, em que todos estão tentando se adaptar à nova realidade da família. Virgínia, ao ouvir a filha, não conseguiu esconder a emoção. Seus olhos marejaram e por alguns segundos ela ficou sem reação. Como mãe, Virgínia sabe que precisa ser forte. Mas naquele instante, a vulnerabilidade falou mais alto. Os fãs que acompanharam o vídeo ou ouviram relatos sobre o momento não conseguiram segurar as lágrimas. Afinal, não existe nada mais puro do que a sinceridade de uma criança, e essa cena fez muita gente refletir. Até que ponto a separação afeta os pequenos? Embora Virgínia e Zé Felipe tenham todo o cuidado para proteger as filhas da exposição excessiva e das turbulências emocionais, é inevitável que elas percebam as mudanças ao redor. Maria Alice, mesmo tão nova, já sente falta da presença do pai no dia a dia. E a forma como ela expressa isso toca fundo no coração de quem acompanha. Mas essa história não para por aí. Depois do momento emocionante, os fãs começaram a repercutir nas redes sociais. Muitos elogiaram Virgínia por sua postura, destacando como ela tem conseguido conciliar a vida profissional agitada com o papel de mãe dedicada. Outros, porém, levantaram questionamentos. Será que ainda existe chance de reconciliação entre Virgínia e Zé Felipe? É claro que ninguém pode prever o futuro, mas a cena de Maria Alice reacendeu uma esperança em parte do público. Afinal, a forma como Virgínia reagiu demonstra que ainda existem sentimentos muito fortes envolvidos. Mesmo que a decisão da separação tenha sido tomada, a ligação entre os dois jamais deixará de existir, principalmente por causa das filhas. Outro ponto que chamou atenção foi a reação de Zé Felipe. Embora não tenha se pronunciado diretamente sobre esse episódio específico, ele continua demonstrando nas redes sociais o amor pelas filhas. Em algumas ocasiões, fez questão de passar tempo com elas, registrando momentos de carinho e proximidade. Essa postura mostra que, independentemente da situação conjugal, ele permanece firme no papel de pai presente. Para os fãs, a cena envolvendo Maria Alice acabou se tornando um símbolo. Muitos comentaram que ela representa a voz de todos que ainda torcem para ver a família reunida novamente.
Outros interpretaram o episódio como um lembrete de que, acima de qualquer desentendimento, o mais importante são as crianças e o bem-estar delas. E aqui vale uma reflexão: como os famosos lidam com separações em público? Diferente de pessoas comuns, cada passo deles é observado, julgado e comentado por milhões. Virgínia e Zé Felipe vivem sob os holofotes e isso aumenta ainda mais a pressão. Porém, no meio de tudo isso, surge a naturalidade de uma criança que, sem entender de fama ou polêmicas, apenas expressa seu amor e sua saudade. Essa pureza é o que realmente conquista. E talvez seja também um recado para todos. Por mais que os adultos se envolvam em questões complexas, no final das contas, o que mais importa é o amor. Ao longo dos dias seguintes, o vídeo continuou repercutindo. Páginas de fofoca, fãs-clubes e perfis dedicados ao casal compartilharam o momento diversas vezes. Cada repostagem era acompanhada de comentários emocionados. Palavras como "chorei junto", "essa menina é um anjo" e "Maria Alice sempre nos surpreende" se multiplicaram. E não é a primeira vez que a filha mais velha de Virgínia e Zé Felipe emociona o público. Desde bebê, Maria Alice já mostrava sua personalidade marcante. Em outros momentos, ela roubou a cena em transmissões ao vivo, em vídeos de família e até mesmo em eventos. Sempre com espontaneidade e carisma, conseguiu conquistar milhões de corações. O que torna esse episódio ainda mais especial é o contexto. A separação mexeu muito com a imagem pública de Virgínia e Zé Felipe. Muitos fãs ficaram divididos, outros desapontados, alguns até revoltados. Mas, quando Maria Alice entrou em cena, todos esses sentimentos se transformaram em empatia. Afinal, ninguém consegue permanecer indiferente diante de uma criança expressando seus sentimentos mais puros. É por isso que esse momento vai ficar marcado. Não apenas como mais uma notícia de separação no mundo dos famosos, mas como um lembrete da importância da família, da inocência infantil e da força que existe nas palavras simples de uma criança. E você? O que acha de tudo isso? Será que Maria Alice, com sua fala sincera, pode ser o elo que ainda mantém viva a possibilidade de reconciliação entre Virgínia e Zé Felipe? Ou será que esse episódio serve apenas para reforçar que, mesmo separados, eles continuarão unidos pelo amor às filhas? O que podemos afirmar com certeza é que essa família ainda terá muitos capítulos para compartilhar. Seja em momentos felizes, seja em situações desafiadoras, os fãs continuarão acompanhando cada detalhe. E, com Maria Alice crescendo e mostrando cada vez mais sua personalidade, podemos esperar muitos outros episódios que tocarão fundo no coração de todos nós. Por enquanto, o que fica é a lembrança desse instante emocionante. Um momento em que a inocência de uma criança conseguiu silenciar rumores, unir corações e lembrar a todos que, acima da fama e da exposição, existe uma família de verdade, com sentimentos reais e laços que jamais serão quebrados. E, se você ficou emocionado com essa história, continue acompanhando, porque a vida de Virgínia, Zé Felipe e seus filhos ainda vai render muitos acontecimentos. E nós estaremos aqui trazendo cada detalhe para você.